Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Venice Schussler, professora doutora, climatologista do Centro Polar Climático da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Venice, seja bem-vinda ao Rio Grande que dá certo. Muito obrigada, Zilis. Prazer tê-la aqui conosco. Igualmente. Integrante da missão de circunnavegação à Antártica. 79 dias na Antártica, a gente sabe o quanto é importante são essas missões para a gente entender um pouco o que acontece no planeta, o que acontece no mundo, em especial na nossa Porto Alegre e no nosso Rio Grande do Sul, depois da maior tragédia climática que a gente teve no país e aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso foi uma missão multipaíses, com vários outros países, que fez um deslocamento até a Antártica. Foram 79 dias entre estada lá e vinda. Qual a importância, não só para a comunidade científica, mas para a gente entender esses processos todos de uma missão como esta? Bom, vou agradecer o convite, né, Osiris, em primeiro lugar, e dizer assim, esse tipo de missão, quando a gente vai para a Antártica, ele é fundamental por diversos motivos. O primeiro é para a coleta de material, né? Eu acho que muitas pessoas pensam que a pesquisa ela tem que ser somente em laboratório, né? Mas dentro das áreas da Terra, de ciências da Terra, a gente tem muito hábito de fazer trabalho de campo, né? De a gente ir ao campo, coletar material e ver o lugar, né? E examinar o lugar pessoalmente. É como se a gente fosse médicos da Terra, né? A gente precisa estar lá. E aí a gente vai lá, coleta o material e esse material ele se transforma em informação que depois a gente publica, né, em papers, artigos internacionais ou nacionais, né, e distribui para a comunidade científica esses resultados. Então, para começar essa colaboração de diversos países, né, que é Rússia, China, Índia, Argentina, Chile, Peru, né? Rússia eu falei, né? Esse grupo de pessoas, de pesquisadores, a gente tem no acordo dessa expedição também compartilhar os resultados da nossa pesquisa. Então, todos nós vamos publicar juntos, né, esses trabalhos, né, e vamos, assim, fazer uma colaboração internacional, que já traz de encontro também muito de questão de geopolítica também, né, porque a ciência, ela é um desbravador, né, ela é um dos vamos dizer assim, uma das frentes, né, desbravadoras dessas questões de conexão entre os países, né, da gente fazer essa questão bem de globalização, de troca, né. E no mundo que a gente está vivendo com tanto conflito, né, a ciência ela não tem essas barreiras, né, que estão ligadas a questões de guerras, etc. A gente prioriza, né, o conhecimento. Então, a gente, dentro dessa comunidade que a gente estava dentro do navio, né, a gente fez isso, a gente coletou material, a gente trocou muito conhecimento, né? E ao mesmo tempo, aí vem uma questão que eu sempre saliento quando me perguntam sobre a expedição. Além dessa questão fundamental, que é de coleta de material, para a gente provar o que a gente vê dentro dos laboratórios aqui no Rio Grande do Sul, lá na universidade, é também chamar atenção para a ciência antártica, né? Porque a Antártica ela não tem a mesma visibilidade que outros lugares tão importantes para o clima global quanto a Amazônia, por exemplo. Claro. Né? Então a gente sempre tenta clamar para as pessoas, né, que elas entendam a importância da Antártica para o clima global, para o clima do Rio Grande do Sul ela é fundamental. Pois é, a nossa tragédia aqui de alguma forma mudou algum tipo de abordagem desses países ou da abordagem da expedição que foi até lá? Assim, todo mundo sabia do que tinha acontecido, né? A gente tinha esse conhecimento dentro do navio, que as pessoas a gente conversava, eles, nossa, foi lá, né, no estado de vocês. E quando eles vieram para o Rio Grande do Sul também para embarcar, né, porque todos eles vieram até o Rio Grande do Sul para embarcar no navio, então eles ficaram muito curiosos para entender e também descobrir como é que era essa relação entre o que a gente estava fazendo e o que a gente faz dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, tanto lá no Departamento de Geografia como lá no IPH também, né, no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, e a relação que a gente encontra ali no Centro Polar e Climático com a Antártica, né? Então, como que isso se explica? Como é que isso chega até nós, né? E muitas vezes a gente também chama atenção para isso. A Antártica é mais perto do Rio Grande do Sul do que o extremo norte do Brasil. É verdade. Né? Então, muitas pessoas não entendem isso, que se a Amazônia, que está naquela distância, nos influencia, a Antártica também. Por um lado, a Amazônia está nos fornecendo umidade,
calor, que vem da região equatorial, que é uma coisa que, assim, de comum, né, senso, todo mundo vê nos telejornais, na meteorologia, etc. Mas como a Antártica entra nisso, né? Ela entra servindo a parte fria desse choque de massas de ar, né? Então, enquanto a gente tem a Amazônia como um sorvedor, né, de umidade e calor, a gente tem a Antártica como um servidor de massas de ar frio e úmidas também, que se chocam e acabam provocando tempestades como aquelas que a gente viu em maio do ano passado, né? Agora, como é que foi essa viagem? Os laboratórios são compartilhados? Como é que é a vida a bordo de um quebra-gelo russo, por exemplo? Porque a tripulação é russa, tem 6 outros países a bordo. Sim. Acho que a tripulação russa não fala inglês, né? Não fala. Então tem uma vida a bordo que é diferente, que é um desafio também, né, para uma cientista. Eu vou dizer que é uma torre de Babel, né? Uma torre de Babel misturada com Big Brother. Para mim, assim, eu sempre comento, né? Porque tu imagina, tu está 70 dias, porque são 79 com o tempo que a gente esperou para embarcar, né? 70 dias, no caso, com essas pessoas que tu nunca tinha visto antes, né? Tu tomando café da manhã, almoçando, jantando, tomando o lanche da tarde, compartilhando os momentos de trabalho também. Então, tu estava passando mais tempo com aquelas pessoas do que muitas vezes com a tua própria família, tu passa no dia a dia. Então, era um convívio diário, intenso, evidentemente que surge conflitos pessoais, né? A questão da língua é uma barreira, ainda que a maior parte dos acadêmicos geralmente acabam se virando no inglês de alguma forma, né? Às vezes não são fluentes, mas conseguem se virar. Porque a gente tem aquela obrigação de ler em inglês, né? Que a maior parte dos materiais que a gente produz é em inglês e o que a gente lê também. Mas, assim, a comunicação era muito difícil. Por exemplo, os russos, eles falavam muito pouco inglês, como tu disseste. A tripulação já estava embarcada há muito mais tempo. Eles já vinham embarcados, eles vieram embarcados lá da Escandinávia, né? Que esse navio, ele já vinham com desgaste. Eles já vinham com desgaste, eles já vinham de um isolamento, vamos dizer, de longa data, né? Então, assim, é evidente, acabam gerando os conflitos, algumas vezes as questões de relação interpessoal também fica difícil, porque às vezes as pessoas, elas reagem de uma maneira a uma situação que elas talvez nem reagiriam na vida normal, né? Claro, e tem que entender o trabalho que vocês estão fazendo e que vocês representam a bordo, né? Exato, porque essa questão dos laboratórios também era compartilhada, né? Ele é um navio quebra-gelo, ele é um navio também científico, né? Então ele tem diversos laboratórios dentro, mas todas essas áreas tinham que ser compartilhadas entre os 57 cientistas, né? Então, evidentemente que gerava conflitos, as questões dos hábitos, costumes. Comida a bordo, tinha uma comida específica, porque são várias nações e geralmente a comida russa não se adapta muito ao nosso paladar, né? Não, essa eu vou te dizer que, assim, hors concurso entre nós brasileiros, né? Que a comida russa não é do nosso paladar, com certeza. Eles não usam tempero, né? Não temperam praticamente com nada e quando temperam colocam muito alho, por exemplo, só um tempero, né? Que às vezes até tira o sabor do alimento, nada de sal, assim, comida sem Vocês sal. não levaram comida na embarcação? A gente levou, mas assim... Mas o preparo era deles? O preparo era deles. A gente não podia nem chegar na cozinha porque é uma questão de higiene, então só o chefe, né, e as moças da cozinha que tinham acesso e a gente também não conseguia se comunicar com elas, porque elas não falavam uma palavra de inglês, nada. Então, assim, eu levei um monte de feijão, arroz, alimentos típicos brasileiros. Fiz cardápios, né? Que eu estava responsável por essa parte também de convivência entre as pessoas, vamos dizer assim, né? E trazer uma brasilidade, assim, porque a maioria de nós éramos brasileiros, né? Dentro do navio, então a gente queria resgatar isso de vez em quando e também oferecer um alimento brasileiro para o resto do pessoal, já que a gente era o organizador da expedição. Só que assim, eu passava as receitas para eles, eles não faziam. Eles faziam tipo um feijão mexido como se fosse um feijão mexicano, sabe? Cheio de pimenta. E eu ensinava a dizer assim, não, olha só, o feijão a gente come como se fosse uma sopa no Brasil, né? Tu tem que ter mais água do que o grão e tal. Mas tentei 3 vezes, na 4ª eu desisti porque eu vi que não ia sair, sabe? Mesmo na viagem tem todo o trabalho de planejamento que ia ser feito lá, os laboratórios a bordo, compartilhados, né? E tem uma questão de clima, tem um determinado momento que daqui a pouco não tem dia nem noite, né? Tudo acaba se equiparando, você só sabe que é dia ou noite pelo horário, né? Isso.
Quando tu cruza o Círculo Polar Antártico, né, que é 66 graus e 30 minutos sul de latitude, tu já não tem, mas nessa época do ano, no verão, né, tu não vai ter mais noite, não anoitece mais. Anoitece. Por causa do ângulo em que o Sol chega na Terra naquela região, né? Ele vai chegar num ângulo, vamos dizer assim, que a gente chama que é raso, que é estendido, então tu tem uma radiação igual a que chega numa região equatorial, só que toda estendida e espichada. É a mesma claridade durante 24 horas. 24 horas. O Sol fica no horizonte. Sobe no tombadilho do navio e é a mesma claridade. Meia-noite, 5 da manhã, aquela quantidade de luz enorme e tu não consegue dormir muito bem. Então, essa é outra... Altera o organismo. Muito. Essa coisa de a gente precisar do escuro para começar a sentir o sono e adormecer, isso não existe. Lá, né? Tu começa, depois de 3 semanas, o organismo já começa a dar problema também, o que também altera as convivências, né? Então, sim, dá os problemas de humor todo, porque quem está embarcado já está acostumado, mas quem vem para bordo, os cientistas, tem essa dificuldade a mais no processo. Né? E eu vou dizer que assim, pouquíssimos cientistas que estavam lá dentro já tinham feito embarcação, né, assim, e ficado embarcado tanto tempo, e pouquíssimos tinham ido e feito ainda ao redor da Antártica todo esse tempo, né, então, realmente a questão do desafio físico, né, que mexe com o humor, mexe com um monte de coisa, ele é muito grande, assim, realmente. A gente está conversando com Venice Schossler, né, professora doutora do Centro Polar da URGS, também no Instituto de Geografia, sobre a missão Antártica e os seus reflexos aqui no estado, de que forma podemos ter aí subsídios para entender esses processos todos, da forma como o planeta está mudando, como o Rio Grande do Sul também está inserido nesse contexto e a nossa capital. A gente vai fazer um breve intervalo, você fica conosco e nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Venice Schossler, professora doutora climatologista do Centro Polar Climático da URGS e também do Centro de Geografia, integrante da missão Antártica. 79 dias na Antártica, estudando os mais diversos reflexos da mudança do clima, do planeta. Como é que foi a chegada lá? Né? Como é que é esse momento? Eu sei que vocês fizeram um roteiro em diversas bases, cada país que está no Pacto Antártico tem uma base, o Brasil tem a Comandante Ferraz também, né? Tem. Como é que é esse trabalho de chegada, como é que foi a chegada e a coleta de amostras, o clima, como é que funcionou isso? Sim. A gente demorou bastante para chegar, né? Porque o nosso objetivo era se aproximar o máximo que a gente pudesse da área costeira da Antártica, né? A Antártica, ela no inverno, ela expande, ela tem gelo marinho ao redor, né, que é mar congelado, que expande durante o inverno e conforme a gente vai da primavera em direção ao verão, esse gelo marinho ele vai diminuindo de tamanho ao redor, é como se fosse um pulmão, né? Ele expande e contrai conforme a gente muda a sazonalidade. E então primeiro a gente estava fazendo um caminho, daí a gente viu que ia ter Por isso o navio quebra-gelo, né? Ele vai abrindo o caminho. Isso, ele vai abrindo o caminho, quebrando o gelo mesmo, né? Então, primeiro a gente teve que fazer um grande desvio da rota, porque a gente ia acabar passando no meio de um território onde não nos autorizaram passar entre ilhas, assim, que eu acho que era um território inglês, se eu não me engano. A gente teve que fazer a volta, a gente estava indo naquela direção, fez a volta, o que nos demandou mais uns 5 dias de viagem. 5 dias, uns 5 dias fazer toda a volta. E aí, quando a gente chegou na Antártica, o gelo não tinha derretido tanto quanto a gente imaginava que poderia ter derretido por causa do próprio calor, inclusive. Aí a gente teve que, em vários lugares que a gente teria que entrar uma velocidade maior, a gente acabou entrando mais lento também, porque o navio foi quebrando o gelo e ainda estava espesso, né? Às vezes o gelo já está derretendo, mas ainda está espesso no fundo, né? Então aquele navio vai quebrando aquele gelo, então a gente acabava demorando muito para chegar. Sim, é lenta a progressão. É muito lento, é muito lento. É coisa assim de pouquíssimos quilômetros por hora, assim, pouquíssimos mesmo. Agora não vou lembrar o valor exato, mas é muito pouco. Tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência. Se num dia bom, sem gelo, é 20, no máximo 17 km por hora, você imagina quebrando Isso numa gelo, temperatura do quê? 1 grau, 0? Quando tu tá te aproximando ali, chega 1 grau, 0, -1, teve dia que estava -4. Isso é o verão antártico? É o verão antártico. Ah, tá. Nessa porque região costeira. A temperatura é -17 depois do inverno, né? E assim, na região costeira, né? Sim. Porque quando tu entra para dentro do continente, é muito mais frio as temperaturas, para chegar a -40, -50, né? Então, quando a gente foi chegando, então a primeira
a primeira descida que a gente fez foi numa base, né? A estação indiana e uma estação também russa, se eu não me engano. Né? E nessas estações, então, desceu só um pessoal, mas não teve trabalho de campo nosso da URGS, só de outros grupos, né? Que é o pessoal que trabalha de Viçosa, da Universidade de Viçosa. Aí, na próxima parada a gente teve, sim, né? Uma descida do grupo, né? A gente fez, no total, essas descidas de helicóptero, né? Com roupa especial, por frio, sim, com tudo. Muita roupa, né? Porque tu nunca sabe o que vai enfrentar. Porque o frio queima a pele, né? Queima muito. E aí, 2 helicópteros, tem dentro do navio, né, 2 helicópteros, e ele se aproxima o máximo que ele conseguir, né, quebrando o gelo, e quando ele chega no máximo dele, o helicóptero levanta voo e nos larga num ponto e marca de nos buscar um tempo depois. Então, tu vai com roupa, tu vai com um fogãozinho de indução, tu vai com uma barraca, para caso você precise, né? O certo era a gente sair, mas, por exemplo, no Natal, que foi a nossa segunda saída de campo, né, do nosso grupo, do Centro Polar, eles demoraram uma meia hora a mais para nos buscar do que deveria, porque buscaram um outro grupo que acabou demorando um pouco mais antes, que era um grupo também de Viçosa, e no final das contas a gente ficou preso lá. Né? Preso, né? Preso. Ficamos presos por 33 horas dentro de uma barraca. A gente só teve tempo de montar a barraca, que era para 4 pessoas, era 2, a gente só conseguiu montar uma, e daí 8 pessoas se jogaram para dentro. Né? Então a gente ficou esmagado. Aí a temperatura caiu drasticamente. Muito. Chegou a menos 17, menos 18, o vento muito forte. A gente teve o whiteout, que a gente chama, daí né? impedia até a chegada do helicóptero. Sim, o helicóptero não podia vir. Se tu saía da barraca, tu não enxergava um palmo na frente. Então a gente teve que ficar preso dentro da barraca mesmo. A única que tinha que sair era eu, porque eu era a única mulher, né, que estava ali no acampamento. Então eu tinha que sair para urinar, né, no caso. Sim. Então foi muito sofrido, porque a gente estava com macacão, então eu tive que baixar toda a roupa, né? Doeu muito, eu congelei meus dedos as 3 vezes que em 33 horas eu só fui 3 vezes na rua, né? Eu segurei o máximo que eu podia e tomei o mínimo de líquido que eu conseguia, né, para eu não ter que ir toda hora. Mas assim, como a gente está ali, como uma família, né? Tudo deu certo, a gente já sabia que isso podia acontecer, né, Osíris? Tanto que a gente leva... Sim, está previsto isso, por isso a barraca, por isso o fogão, né? Porque a gente entende, a gente tinha chocolate, miojo... E uma roupa especial. E a roupa muito quente, que era para... Aconteceu, a gente tem o que fazer, né? A gente resistiria ali até uma semana com o que a gente tinha, né? Então... esses grupos que vão fazer esse tipo de trabalho de campo, que nem a gente faz, que é no interior, que é num lugar mais isolado, tem que estar sempre muito bem preparado para esse tipo de situação. Porque o clima vira muito rapidamente, né? Mas assim, foi questão de 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos a gente começou a ver a gente chama de poeira estrelar, né, que é tipo uma poeira de gelo, assim, ela começou a levantar junto com o vento que estava vindo. A gente pensou, vai dar whiteout, a gente montou a barraca do vento já batendo e nos jogamos para dentro. Foi o que deu para fazer. Falar do trabalho, como é que é essa coleta de material? Que material que é coletado? Às vezes a gente vê nos filmes, coloca um tubo e coleta as camadas de gelo. Como é que é esse processo e para que servem essas amostras depois? Então, se tratando de glaciologia, né, de trabalho de glaciologia, a gente tem os famosos testemunhos de gelo, que são esses como cilindros de gelo, né? Tu perfura a neve, né? Tu faz um buraco nela e esse testemunho ele é coletado como se fosse uma britadeira, só que na ponta ela tem uma espiral, um saca-rolha. Um saca-rolha que vai descendo e ela vai furando aquele gelo e dentro tem um cilindro que vai enchendo de gelo com aquelas camadas certinhas. A gente faz mais ou menos de 1 metro em metro essas camadas, né? Faz 1 metro, afunda mais, faz mais 1 metro, e daí tu vai guardando, tu retira esse 1 metro. É catalogado? Ele é catalogado que ele é o primeiro metro daquele lugar, né? Daquele ponto com latitude e longitude, e depois a gente vai coletando até 10 metros, mais ou menos. Nessas saídas de campo a gente coletou, em média, 9 metros a cada saída de campo, né? Isso tudo vai servir de estudo para que possamos entender as mudanças climáticas depois. Isso, né? Exatamente. E também a gente fez algumas coletas de neve superficial também, né? Que daí tu só coleta a neve daquele momento, a última provavelmente que caiu, para até poder estudar aquilo ali e ver de onde veio aquela água, de onde veio aquela umidade, né? Então, esse estudo, assim, a gente diz essa volta no tempo, essa viagem no tempo que a gente faz,
é através dos testemunhos de gelo, né? Do mais alto para o mais baixo, né? E essas coletas de neve superficial, a gente examina o DNA delas, né? A composição delas, e a gente consegue dizer em que ano, sei lá, há 30 anos atrás, estava a contaminação por dióxido de carbono em tal percentual, né? Em 100 anos, né? 100 anos a concentração era X. Então, é um estudo paleoclimatológico, né? A gente consegue voltar ao passado e entender o que chegava dos outros lugares na Antártica em anos passados, né? E também no presente, né? A gente tem ouvido falar, Groenlândia, se plantando com degelo acelerado. Isso. Lá, dá para perceber esse degelo, dá para perceber essa mudança climática? Sim. A gente, quando entrou, principalmente na Baía do Almirantado, né, que é onde fica a Estação Comandante Ferraz. Que é a base brasileira. Que é a base brasileira, que a gente entrou para fazer uma visita, né? Do caminho, a gente foi observando, e muitos de nós que estavam ali, eu era a minha primeira vez, mas outras pessoas, né, já tinham estado ali muitas vezes e observaram muitas mudanças, inclusive um esverdeamento da Antártica, que é uma coisa que não é comum, né, porque a Antártica... Mudança de cor. Sim, ela está começando a ter vegetação verde, porque geralmente o que a gente encontra de vegetação lá são musgos e líquens, que são marrons, né, eles são um marrom, assim, claro, né. Então, a gente é um indicador de mudança de ecossistema. Isso, ou seja, já existem alguns tipos de gramíneas, né? Eu não sei exatamente que tipo de planta é, mas que estão conseguindo chegar lá ao pólen e elas estão sobrevivendo, porque elas até podiam chegar antes através do ar, através de um navio que chega com alguma coisa e contamina, mas elas não iriam sobreviver àquela temperatura, né? Só que a temperatura lá está mais alta, então está deixando essas gramíneas crescerem num lugar que antigamente tu não via nada verde, né? Além de geleiras que retraíram, né? Bastante em relação ao passado que a gente observou. Enfim, são pequenos detalhes. Encontramos microplástico na água também, né? Coletamos água do mar no meio do gelo. Com microplástico? Políneas, né, que a gente chama, que são como se fossem lagos no meio do gelo marinho, né? A gente parava o navio e fazia estações de oceanografia, que era a coleta de água do oceano. E nessa coleta, dentro das peneiras, a gente passava uma peneira e uma lente normal de câmera fotográfica, a gente conseguia enxergar o microplástico já contaminando aquela região que deveria ser intocada. Isso, né? Pode ser também porque agora já tem turismo naquela região também, né? Sim, é muito menor, turismo. mas tem turismo de contemplação, mas existe, né? Sim, existem grandes companhias de turismo, principalmente estrangeiras, Eles de estacionam olho. na baía de entrada e descem, fazem a contemplação e voltam. Né? Eles ficam às vezes um dia acampado, né, e vão embora. Mas assim, quem garante, né, que alguém que está dentro daquele navio, assim, por mais que a empresa seja responsável, ninguém está vigiando todo mundo 24 horas, então que a pessoa não larga alguma coisa. Não descartou algo, né? Não descartou algo. As correntes também, as correntes que vêm, por exemplo, do Brasil, passam pelo Brasil, levam até alguma região, que daí outra corrente vai levar até a Antártica. Então, essa contaminação ela é uma cadeia, né, global, né, que acaba transportando lá. A gente está conversando com Vinícius Schossler, integrante da Missão Antártica, professora doutora do Centro Polar da URGS. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Vinícius Schossler, professor doutora climatologista do Centro Polar Climático da URGS, também do Centro de Geografia, falando da sua experiência na missão de vários países até a Antártica, nos ajudando a entender esses processos todos por que passamos aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, depois a tragédia toda. Ao final, a missão internacional é diferente da missão do Brasil, quando o Brasil vai com um quebra-gelo, ou vai de avião até a base Comandante Ferraz. Sai um documento desse processo todo, do tudo que foi avaliado lá? Sim, principalmente assim, a gente já tem um plano, né, um planejamento dentro do projeto da expedição. A gente já tinha um plano de publicar algum livro, alguma coisa com fotos, né? A gente levou 2 fotógrafos, um cinegrafista e um fotógrafo. Tudo documentado, então. Tudo documentado. A gente nunca tinha feito isso nas nossas expedições, né? Porque a gente já fez diversas expedições ali ao Centro Polar, a gente nunca tinha levado profissionais para registrar. Então, dessa vez, dentro do projeto, que foi patrocinado por uma empresa, por uma ONG, né, suíça, né, que é a Albedo, a gente
tinha dentro desse projeto a possibilidade de levar, pagar para pessoas irem registrar, então a gente pagou, então está tudo muito bem documentado visualmente e a gente vai fazer livros, né, com essas fotos, né, e documentando, né, descrevendo a história dessa expedição, que é uma expedição histórica, né. E, ao mesmo tempo, os resultados do que a gente está fazendo vão sair publicados em artigos científicos, né? Então, agora a gente tem um processo que é um pouco mais demorado depois da coleta, que é a parte de laboratório, né? Então, a gente traz esse material para cá. Por exemplo, os testemunhos de gelo, eles só podem ser examinados na Universidade do Maine, nos Estados Unidos, porque nós, dentro da universidade, a gente não tem câmera limpa para fazer essa. Sim. Então, esse gelo fica armazenado num frigorífico aqui em Santa Rita, daí a gente leva, manda eles para o Maine, e aí manda os nossos alunos, né, que trabalham com glaciologia, e ir até lá fazer o exame dessas testemunhas. Daí, a partir disso, com os resultados, a gente publica artigos científicos, né, revisado por pares, né, com esse resultado, para a gente poder levar para toda a comunidade científica e nacional, né, internacional. É importante, né? Importante, até para a gente entender os processos que a gente está vivendo aqui. Isso. Resiliência é tudo, né? Resiliência é tudo. Eu acho que os conceitos de cidades inteligentes, eles passam por tudo, inclusive pelo conhecimento climatológico e as vulnerabilidades que cada lugar tem, né? É muito importante as pessoas entenderem que, às vezes, o que se aplica numa cidade não vai se aplicar em outra, né? Cidades que têm processos diferentes, por exemplo, Porto Alegre é uma área costeira. Muitas pessoas não falam isso e não lembram. Porto Alegre está na região costeira do Rio Grande do Sul, né? E a gente está dentro da planície costeira e a gente tem um lago, né, que conecta com a laguna enorme que desemboca no oceano. E quando o vento de sul vem, inclusive o vento da Antártica vem, né, ele empurra essa água em direção à nossa cidade. Então, além dela ser uma cidade predominantemente baixa, ela ainda tem essa conexão quase direta não, mas indireta, né, com o Guaíba e com uma grande bacia hidrográfica. Então, assim, a gente está numa situação que as vulnerabilidades, elas devem governar a parte das cidades inteligentes. É a minha opinião, né, como climatologista. A gente tendo essa percepção de que a gente vai encontrar vulnerabilidades e as soluções são específicas para essas vulnerabilidades de cada cidade, é que nos proporcionam a gente conseguir transformar uma cidade em uma cidade resiliente, como Porto Alegre é, né? Ela precisa realmente, ela está muito vulnerável e ela precisa se buscar soluções que se apliquem à necessidade que ela tem, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso transforma uma cidade numa cidade inteligente, né? Vinícius Schössler, Centro Polar da URGS, obrigado pela presença conosco aqui. Eu que agradeço. O trabalho de vocês também é parte do Rio Grande que dá certo. Tá? Com certeza. Parabéns a toda a equipe lá. Muito obrigada, pode deixar que eu mando. Nós é que agradecemos aqui. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.